Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao sexto domingo do tempo da Páscoa, deste longo e bonito tempo da Igreja. E com este, digamos que damos fim ao tempo pascal, porque agora nós temos a celebração da Ascensão do Senhor, depois então a festa de Pentecostes, e aí já na celebração do próximo domingo já acaba o tempo da Páscoa com a celebração da Ascensão e depois então de Pentecostes, que já é um outro momento da Igreja, uma outra festa da Igreja, porque com a festa de Pentecostes completam aí os 50 dias e a Igreja celebra o nascimento, a festa da Igreja, da comunidade. E este último domingo do tempo da Páscoa é para nós um domingo da despedida. E o evangelho que nós ouvimos nos coloca dentro deste espírito, a despedida de Cristo, como se fosse a sua carta, ele escrevendo à comunidade e dando algumas indicações de como a comunidade deverá viver depois então que ele partir para a casa do Pai. Então, é o seu testamento de despedida da comunidade apostólica. E nós, de alguma forma, hoje, no nosso tempo, somos esta comunidade apostólica. E dentro do espírito da liturgia, estamos então acompanhando Cristo e ele então partirá para a casa do Pai. E dentro desta liturgia surgem, ou pelo menos no evangelho de hoje, 4 coisas nesta carta, testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que vale a pena nós olharmos de uma forma assim, tranquila, mas sentirmos o que ele coloca no seu testamento de despedida. Para mim, 4 coisas são importantes. Primeiro, a palavra. Ele recorda da palavra que ele disse e orienta os discípulos a guardar a mesma palavra. Depois, então, ele fala do defensor, do Espírito Santo. Em seguida, anuncia a paz à comunidade e, por fim, chama aos discípulos, a comunidade apostólica, a alegria. São 4 coisas, caríssimos, que para aquela comunidade era importante, a comunidade nascente, apostólica, mas também para a nossa comunidade hoje continua sendo 4 elementos fortes e bonitos que nós precisamos recordar e viver em nossa igreja. A começar pela própria palavra, e veja que é isso que Cristo diz: quem me ama, guarda a minha palavra. Olha que coisa forte para nós hoje. Guardar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui é como uma lei, é como um mandamento. E vejam que ele associa a palavra ao seu amor. Aquele que ama a Deus, aquele que ama nosso Senhor Jesus Cristo, guarda a sua palavra. E aqui, a palavra para nós é naquele sentido que nós já viemos meditando alguns domingos. A palavra para nós é o próprio Cristo. E esta palavra é sustento. E quando nós afirmamos assim, que a palavra de Deus é sustento, estamos dizendo de alguma forma que a palavra é pão. Se é sustento, é pão e ela nos alimenta. E vejam, caríssimos irmãos, como isso é bonito e importante para nós. Se a palavra de Deus nos sustenta, se é o nosso pão, então nós não podemos viver sem nos alimentar da palavra. Nós não podemos viver sem ter o nosso sustento na palavra de Deus. Por vezes, corremos o risco de viver como se a única forma de experimentarmos a palavra fosse na liturgia. Claro, na celebração, na liturgia, aqui nós meditamos de uma forma comunitária a bonita experiência da palavra de Deus. Nós fazemos isso de uma forma comunitária, mas não nega e não anula a experiência que cada uma pode fazer em sua casa, pode fazer em sua família. E é isso então que me parece que brota dessa indicação.
quando Cristo diz guardar a minha palavra, não é pegar a palavra de Deus, a sua palavra, colocar num depósito e manter guardada, livre de qualquer perigo, livre de qualquer sujeira, de qualquer mancha. Não é nesse sentido de guardar. Guardar é no sentido de viver profundamente desta palavra. E nós só podemos viver profundamente esta palavra à medida em que nós nos entretemos com o mesmo livro, à medida que nós nos entretemos com Cristo, que é a palavra. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que a Sagrada Escritura, ela contém a palavra de Deus. Isso é uma coisa também interessante. A Sagrada Escritura não é a palavra, mas ela contém a palavra. E por isso mesmo, a forma primeira de nós nos alimentarmos, nos sustentar da palavra, é por meio da Sagrada Escritura. E por isso mesmo precisamos dedicar um tempo da nossa vida a esta palavra. Nós precisamos cultivar um tempo, dedicar um tempo de meditação pessoal da Sagrada Escritura. É isso que o Cristo nos chama, guardar a sua palavra. E se nós levássemos agora ao pé da letra aquilo que está dito na Sagrada Escritura hoje, ou pelo menos nesta primeira parte, se nós fôssemos levar ao pé da letra, poderíamos dizer assim: eu amo a Deus? Nos perguntar assim: será que eu amo a Deus? Porque, de acordo com este Evangelho, o amor de Deus é medido pela intimidade com a palavra, é medida pelo modo como nós vivemos e conservamos a palavra. Então, se alguém me diz, eu não tenho o hábito da leitura da palavra de Deus, eu não tenho o hábito de conservar na minha vida um tempo para a meditação, aí poderíamos exagerar e dizer, então você não ama a Deus, você não ama nosso Senhor Jesus Cristo. Se de uma forma assim, bem radical, tomássemos o texto bíblico de hoje, se fôssemos medir o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo pelo tempo que nós meditamos ou nos dedicamos à palavra de Deus, seria talvez, o nosso amor estaria comprometido a nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém poderia ter o seu amor comprometido porque o seu tempo de meditação, o seu tempo de conservação, o seu tempo de intimidade com a palavra de Deus é um tempo muito raso, muito pequeno, e se vacilar, passa a semana, passa os dias e nós não abrimos a palavra de Deus para meditar, para nos entreter com esta palavra, com este livro. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vejam como esta primeira experiência, ou esta primeira indicação de Cristo é forte. Medir o amor e a palavra, a partir da palavra, guardar a palavra e experimentar nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que existem outras tantas e bonitas formas de nós testemunharmos o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, mas hoje, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês, e também ouvir de mim mesmo, é: precisamos conservar ou cultivar a intimidade com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. A nossa família, a nossa casa, a nossa vida precisa ser um lugar da experiência com o próprio Cristo que se dá por meio da palavra. Não é possível dizer, eu conheço a Deus, eu conheço a nosso Senhor Jesus Cristo, e não conheço a sua palavra. É preciso cultivar esta intimidade. E vejam que o Evangelho continua e o Senhor nos diz que Ele irá para o Pai, mas deixará para nós o defensor, o nosso advogado, um outro paráclito, e este Ele apresenta como o Espírito Santo, e continua dizendo, Ele recordará tudo o que eu vos tenho dito. Caríssimos irmãos e irmãs, tomar a palavra de Deus e pedir a força do Espírito Santo é para que nós possamos recordar quem é Cristo. O Espírito Santo é a nossa memória. Nós temos um remédio para a falta de memória, temos vários remédios para a falta de memória, mas a falta de memória espiritual só é curada por meio do Espírito Santo. E por isso mesmo, tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós fazemos em nossa vida deve ser motivada pelo Espírito.
O Espírito Santo não é uma pomba como nós podemos ilustrar e ver até mesmo na Sagrada Escritura. Ele não é uma pomba que voa por aí, ou mesmo não é uma alma penada que fica vagando como o Espírito por aí. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem caráter, ele tem identidade. Vejam, é ele quem nos recorda quem é Cristo. Por vezes, podemos também esquecer quem é Cristo, por várias situações em nossa vida, pelas perseguições, pelas dificuldades, pelas tribulações que passamos, podemos sim nos esquecer quem é Cristo, mas o Espírito Santo vem em nossa defesa para nos recordar quem é nosso Senhor Jesus Cristo, e mais ainda, para nos recordar que nós somos templo, que nós somos templo do Espírito, nós somos templo da palavra. Vejam que é assim que o Senhor termina a primeira parte do Evangelho. Aquele que guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada, ou seja, nós somos templo, nós somos casa, nós somos uma edificação de Deus, e é o Espírito Santo que nos recorda isso. É o Espírito Santo que nos recorda que nós não nos pertencemos, que nós fomos selados, que nós fomos marcados, que também nós somos enviados. O batismo que nós recebemos no dia lá do nosso batismo, nós fomos marcados com um selo, e este selo nos diz que nós não nos pertencemos, esse selo nos diz que nós pertencemos ao Pai, e quem nos diz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos recorda que nós somos templo e que nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus, e por isso mesmo o Espírito Santo vem em nosso socorro. Vejam, e nós vamos encontrar isso na Sagrada Escritura, que nos diz que quando nós não sabemos mais como orar, o Espírito Santo vem e ora em nós, chamando a Deus de Abá, papai, painho. O Espírito Santo ora na sua igreja, ele ora em cada um de nós porque somos templo. Então, se nós queremos viver da palavra, se nós queremos viver de Cristo, precisamos pedir: vinde, Espírito Santo. Precisamos continuar pedindo: vem, Espírito Santo, e enchei o meu coração, enchei os nossos corações. Precisamos continuar pedindo: vinde, Creato Espírito, criai em nós a fisionomia de Deus, ou reacendei em nós a fisionomia de Deus. E vejam, é sobre a ação do Espírito que nós podemos viver em paz e na alegria, porque é isso que o Cristo diz: eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos pode oferecer. E ao mesmo tempo nos diz: vós, mesmo que eu vá para o Pai, ficareis alegres. A nossa alegria e a nossa paz vem do Cristo, e é o Espírito Santo que faz gerar isso em nós. O Espírito Santo gera em nós um novo coração, gera em nós uma nova vida. O Espírito Santo gera em nós a paz e a alegria que tanto nós precisamos. Caríssimos irmãos e irmãs, participar desta liturgia hoje, participar desta celebração, é recordar o grande dom de Deus que está sobre nós. É recordar o dom de Deus que foi derramado em nossos corações. É verdade que na festa de Pentecoste, no dia 5, nós iremos meditar a força impetuosa do Espírito Santo, porque a liturgia de Pentecoste nos faz pensar assim também. Mas hoje, já nesta liturgia, eu quero recordar a vocês que nós somos um dom, que nós somos templo, que nós somos morada de Deus, e como morada de Deus nós precisamos cuidar deste templo que somos cada um de nós. Precisamos cuidar do templo que é cada um, que é cada uma. Assim como nós temos desejo, por exemplo, de cuidar do nosso templo, da nossa edificação, assim como nós temos desejo de fazer uma bonita reforma a partir das necessidades que a igreja vai nos apresentando, esta igreja vai nos apresentando, nós precisamos também cuidar do templo, que é cada um, que é cada uma, deste templo que foi edificado por Deus, assim como estas paredes for edificada pelas nossas mãos, com a força de Deus, assim também eu, como um templo, preciso ser cuidado, eu preciso ser alimentado, e não há uma forma, caríssimos, de vivermos da graça de Cristo, se não for no sustento da sua palavra
e do pão consagrado neste altar. Por isso, nesta liturgia, vamos pedir a Deus esta graça hoje. Senhor, dá-me a graça de guardar a Tua palavra, dá-me a graça de viver segundo a moção do Espírito, dá-me a graça de cultivar a alegria e a paz em meu coração, diante de todas as tribulações, porque eu quero ser um templo, uma belíssima edificação, aonde o Senhor Deus é a minha morada. Que nosso Senhor então nos ajude para que, anunciando e vivendo da palavra, sejamos uma edificação salutar, aonde o Deus da vida habita. Que assim seja. Amém.